Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então com a função exponencial, só que agora vamos ver especificamente as equações exponenciais. Tudo bem? Pessoal, é o seguinte, se ao final do vídeo você gostar do vídeo, tiver aprendido bastante coisa aqui, clique ali em curtir. Outra coisa, inscreva-se no canal, pois dessa forma, pessoal, você poderá acompanhar na sequência correta as aulas para um bom acompanhamento aí nos seus estudos. Beleza? Vamos começar? Vem comigo aqui. Então vamos lá, pessoal, olha só. Equações exponenciais diz o seguinte, equações exponenciais são aquelas em que a incógnita aparece nos expoentes, tá? Uma das maneiras de resolvê-las é transformá-las em uma igualdade de potências de mesma base. Então aqui, pessoal, olha aqui embaixo, o que nós temos aqui, é uma igualdade de duas potências, ok? Sendo aqui na esquerda, nós temos a base A e na direita também nós temos a base A. E nós temos ali os expoentes com as suas incógnitas. Nessa primeira potência, o expoente aqui é o x1. E na segunda potência, o expoente aqui é o x2. Então, se nós temos aqui uma igualdade de potências de mesma base, o que acontece? Nós trabalhamos apenas com os expoentes. De que forma, Ferreto? Igualando aqui os expoentes, ok? Uma informação bastante importante aqui, pessoal, é o seguinte, lembra que lá na função exponencial, a base não pode ser qualquer número. Aqui o negócio não é diferente. A base, pessoal, ela deve ser o quê? Maior do que zero e também ela deve ser diferente de 1, ok? Pessoal, então é o seguinte, quando nós tivermos equações onde a incógnita encontra-se no expoente, nós estaremos tratando das equações exponenciais. Uma coisa bem importante ali é comentar em relação à sua base. Assim como na função exponencial, nós devemos ter aqui a base sendo maior do que zero e diferente de 1, beleza? Outra coisa, para trabalharmos com equações exponenciais, uma das maneiras é igualar as bases. A partir do momento que você tiver as bases iguais, você apenas irá igualar os expoentes e aí você encontrará o resultado da questão, ou seja, o valor da incógnita. Beleza? Vem comigo aqui. Pessoal, vamos agora a alguns exemplos, tá? Para você ver como é que isso é abordado em provas, em vestibulares e por aí vai. Nós temos aqui no primeiro exemplo, isso daqui, 3 elevado na x mais 1 é igual a 81. Então, como foi dito, nós vamos tentar igualar as bases aqui. Repare o seguinte, aqui nós temos o valor 81. Esse valor 81, a gente pode fatorá-lo, tá, pessoal? Como é que faz isso, Ferreto? Olha só. Primeiramente, nós tentamos dividir por 2, só que por 2 não dá. Então, dividindo por 3, olha só, 81 dividido por 3, ficamos com 27. 27 dividido por 3, ficamos com 9. 9 dividido por 3, ficamos com 3. E 3 dividido por 3, nós ficamos com 1. Então, dessa forma, pessoal, nós podemos dizer que o 81, olha só, o 81 é a mesma coisa que 3 elevado na 1, 2, 3, 4. Ou seja, 3 elevado na potência 4, o resultado é 81. Então, dessa forma, pessoal, nós podemos pegar aqui na equação exponencial, do lado esquerdo continua igual por enquanto. 3 elevado na x mais 1, só que o 81 é a mesma coisa que o 3 elevado ao expoente 4. Repara o seguinte, nesse momento, nós conseguimos igualar as bases nessas duas potências, tá? Então, dessa forma, pessoal, é como se nós estivéssemos aqui, cortando as bases, tá? E trabalhando apenas com os expoentes. Então, nesse caso, nós vamos ter o x mais 1 sendo igual ao valor 4. Aquele mais 1 ali, ele passa lá para o lado direito, trocando o sinal fica negativo. Então, nós vamos ter que o x é igual a 4 menos 1, ou seja, o x é igual a 3. Dessa forma, pessoal, nós temos aqui, então, o conjunto solução sendo um conjunto unitário, ou seja, apenas representado pelo valor 3, ok? Pessoal, aqui um lembrete é bastante importante. Olha só,
É muito importante que você tenha um bom conhecimento acerca das propriedades da potenciação, tá? Por isso que eu comecei a disciplina, ou seja, a matéria de função exponencial, fazendo ali na primeira aula uma breve revisão acerca da potenciação. Assim você tem um bom acompanhamento em relação às aulas, já que a potenciação, ou seja, as suas propriedades, elas serão muito utilizadas aqui na função exponencial e também nas equações exponenciais. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Olha o item B aqui, ó. Nós temos então 1 meio elevado na x igual a raiz quinta de 8. Pessoal, aqui nós vamos utilizar uma propriedade de potenciação que é mais ou menos assim, ó. Imagine um valor A elevado ao expoente B, e isso daqui, pessoal, sendo o radicando de uma raiz com o índice C. Bom, o que acontece aqui? Ó? Nós temos o seguinte, que o radicando, que é esse valor que está dentro da raiz, a gente irá conservá-lo, tá? Ou seja, A elevado ao expoente B. Só que agora é o seguinte, o índice dessa raiz, que nesse caso está sendo representado pela letra C, ele será o denominador desse expoente. Ou seja, ficará A elevado na B sobre o C. Ok? Então, pessoal, nesse caso aqui, ó, do lado esquerdo, nós não vamos, por enquanto, mexer, tá? Agora, do lado direito, repare o seguinte, nós temos raiz quinta de 8. Vamos conservar, por enquanto, aqui o raiz quinta, só que lembrando que o 8 é a mesma coisa que o 2 elevado ao expoente 3. Então, dessa forma aqui, nós vamos agora aplicar essa propriedade que nós vimos aqui. Tudo bem? Então, olha como é que fica aqui. Ó. Nós vamos ter o 1 meio elevado ao expoente x, ok? E aqui nós vamos fazer o quê? Ó? Vamos conservar, então, o 2 terços. Lembrando que o índice dessa raiz 5, ele vira denominador aqui do expoente, ou seja, fica 3 dividido por 5. Repara que nesse momento nós não temos aqui ó, a igualdade das bases ainda. Mas para igualar, pessoal, vamos utilizar essa propriedade aqui. Ó. Quando nós tivermos, por exemplo, uma fração a sobre b elevado, por exemplo, a um expoente x, o que acontece aqui? Ó? Se nós trocarmos o sinal do expoente, ou seja, se ele é positivo e virar negativo, ou também poderia ser negativo aqui ó, e virar positivo aqui. Ou seja, trocando o sinal do expoente, acontece uma inversão aqui na base, ou seja, invertemos a fração e nós ficaremos com b sobre o a. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, vamos inverter essa fração 1 meio, ficará apenas o 2 sobre 1, ou seja, simplesmente o 2, só que agora o expoente que era x, ele passa a ser menos o x. Então, nós teremos 2 elevado na menos x, é igual a 2 elevado na 3 quintos. Repare, pessoal, que nesse momento então, nós temos uma igualdade de potências e essas potências têm bases iguais. Então, dessa forma, vamos trabalhar apenas com os expoentes, ou seja, o menos x acaba sendo igual ao 3 quintos. Bom, como nós queremos o resultado do x, nós vamos fazer o quê? Pegar isso daqui ó, e multiplicar por menos 1. Então, dessa forma, haverá aqui uma inversão dos sinais, ou seja, o menos x fica o x e o 3 quintos fica menos o 3 quintos. Ok? Então, aqui nós temos a solução sendo representado por esse valor aqui, ó, menos o 3 quintos. Tudo bem? Repare então, pessoal, que é muito importante você ter um domínio completo acerca das propriedades da potenciação. Beleza? Pessoal, é o seguinte, ó, agora na sequência vamos fazer uma bateria de questões que envolve equações exponenciais, uma diferente da outra para você ver como é que elas aparecem nas provas e também nos vestibulares. Beleza? Vamos seguir? Vem aqui. Ó. Vamos agora para o item C aqui. Ó. Repare o seguinte, nós temos aqui ó, 7 elevado a expoente aqui, ó, e tudo isso é igual a 1. Pessoal, aqui nós vamos utilizar essa propriedade aqui, ó, que ela vem da definição, tá? Imagine o número A, ou seja, uma base A, elevado ao expoente 0. Isso daqui, gente, é sempre igual a 1, desde que esta base aqui, ó, ela seja qualquer número real menos o 0, ou seja um número que pertence ao conjunto dos reais não nulos, ok? Como nós temos aqui uma igualdade, nós temos que procurar bases iguais, reparem que do lado esquerdo nós temos a base 7 e aqui nós temos que transformar esse 1 com a base 7. Como é que a gente faz isso? Olha só, no lado esquerdo vamos apenas copiar por enquanto, ó, 7 elevado a x ao quadrado mais o 2x menos o 3.
E do lado direito, no lugar do 1, vamos colocar aqui o 7 elevado na zero. Isso porque a propriedade diz que um número elevado ao expoente zero, o resultado é 1. Então, o que a gente fez? A gente apenas reescreveu o número 1 com isso daqui, ó, 7 elevado ao expoente zero. Beleza? Repare que nesse momento nós temos aqui uma igualdade de potências de mesma base. Então, vamos apenas igualar aqui os expoentes, fazendo então x ao quadrado mais 2 vezes o x menos o 3. Isso daqui é zero. Pessoal, resolvendo essa equação exponencial, você poderia fazer pela fórmula da soma e produto, ok? Mas eu vou utilizar a Bhaskara aqui por método didático apenas, tá? Identificando aqui os valores de a, b e c, o a é o coeficiente do x ao quadrado, ou seja, ele vale 1. Tudo bem? O b é o coeficiente do x. Nesse caso, está sendo representado pelo 2. E o c é o termo independente, que nesse caso vale menos o 3. Agora, pessoal, vou calcular aqui o discriminante, que é dado por b elevado ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Lembra que o discriminante é aquela parte que está dentro da raiz quadrada lá na fórmula de Bhaskara. Então, substituindo, nós vamos ter aqui o 2 elevado ao quadrado menos o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que vale menos o 3. Então, o nosso discriminante aqui, ó, ele será 2 ao quadrado, isso aqui é 4. Agora, menos 4 vezes 1, isso dá menos o 4, e menos o 4 vezes o menos 3, o resultado aqui é 12 positivo. Então, dessa forma, pessoal, ficamos com o discriminante valendo 4 mais 12, 16. Lembra o seguinte, quando nós tivermos um discriminante maior do que zero, ou seja, positivo, existem duas raízes, tá? x1 e x2, e elas são duas raízes reais e distintas, ou seja, diferentes. Vamos encontrar agora essas duas raízes. Utilizando a fórmula de Bhaskara, nós temos que x é igual a menos o b, mais ou menos o valor da raiz quadrada do discriminante, que a gente já calculou, né? Dividido por 2 vezes o a. Então, olha só, o x aqui, ó, vale menos b. Como o b aqui vale 2, então ficamos com menos o 2, mais ou menos raiz quadrada, o delta. A gente já calculou o delta aqui, que é o discriminante, vale 16, ou seja, a raiz quadrada de 16, o resultado é 4, dividido por 2 vezes o a. Como o a aqui vale 1, 2 vezes 1, 2. Então, dessa forma aqui, ó, chegamos então aos dois valores, x1 e x2, tudo bem? E eles valem o seguinte, menos o 2 mais o 4, isso aqui dá 2 dividido por 2, primeiro x vale 1. Agora, menos o 2 com menos o 4, isso aqui dá menos o 6. Dividido por 2, ficamos com menos o 3. Ou seja, pessoal, o conjunto solução para essa equação exponencial é o conjunto formado pelos valores menos 3 e 1. Ok? Vamos agora ao item D. Reparem que ele diz o seguinte, ó, nós temos aqui, ó, uma incógnita no expoente, então nós temos aqui uma equação exponencial. Primeiramente, dê atenção aqui, ó, ao 25 e ao 125. Esses dois números aqui, ó, são potências do valor 5. Ou seja, o 25 é a mesma coisa que 5 elevado ao quadrado, tá? E reparem que o 25 está elevado na x menos 1. Ou seja, o 5 ao quadrado, tudo isso daqui, ó, está elevado na x menos 1. Tudo bem? Agora, do lado direito, nós temos, então, 1 sobre 125, e o 125 é a mesma coisa que 5 elevado ao expoente 3. Isso porque 5 vezes 5 vezes 5 dá o resultado 125. Tudo bem? Agora, pessoal, é muito importante que nós lembremos a seguinte propriedade. Imagine aqui um valor A elevado ao expoente B, e tudo isso daqui, ó, elevado ao expoente c. O que nós temos aqui, ó, é uma potência de uma potência. Então, nesse caso aqui, pessoal, o que o b e o c fazem aqui, ó, eles se multiplicam. Então, isso daqui ficará exatamente igual a a elevado ao expoente b vezes o expoente c. Tudo bem? Então, aplicando isso daqui, ó, nesse lado esquerdo, nós vamos ter o seguinte. Este 2 e essa potência x menos 1 irão se multiplicar. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o 5, ok? E o 2 que multiplica o x menos 1 ficará 2x menos o 2, ok? Agora, repare o seguinte. Aqui do lado de cá, nós temos uma potência
no denominador. Então, a ideia aqui é passar essa potência para a parte superior, ou seja, o numerador da fração. Para isso, pessoal, é bom que nós lembramos o seguinte. Imagine assim, 1 dividido por a elevado ao expoente b. Sem problema se você quiser passar esse a com o expoente b para o numerador, desde que você troque o sinal desse expoente aqui. Então, isso daqui é a mesma coisa que o a, olha só, passou para o numerador, só que ficamos com o expoente menos o b. Tudo bem? Então, nessa situação aqui, o 5 ao cubo passando para o numerador, ficamos com o 5 elevado ao expoente menos 3. Então, dessa forma, nós temos aqui uma igualdade de potências e essas potências estão na mesma base. Então, dessa forma, pessoal, apenas nós vamos igualar os expoentes. Ficamos, então, que 2x menos o 2, isso aqui é igual a menos o 3. Tudo bem? Esse menos 2 aqui, passa lá para o lado direito e passa com sinal positivo. Nós vamos ter, então, que o 2 vezes o x é igual a menos o 3 mais o 2. Ou seja, 2 vezes o x é igual a menos o 1. E esse 2 está multiplicando, 10 dividindo. Ou seja, o x é igual a menos 1 meio. Beleza? E o conjunto solução, dessa forma, será, então, representado por um conjunto unitário com apenas o valor menos 1 meio. Ok? Vamos agora ao item E aqui. Novamente, nós temos uma equação exponencial, isso porque a nossa incógnita está no expoente. E nós temos o seguinte, aqui do lado esquerdo nós temos um número decimal. Pessoal, quando aparecer número decimal, a primeira coisa que eu costumo fazer é transformar esse decimal em uma fração. Olha só, 0,75 é a mesma coisa que 75 dividido por... Nós temos aqui duas casas decimais, então é dividido aqui por 2 zeros. 1, 2, ou seja, dividido por 100. Tá? E esse 75 sobre 100 está elevado ao expoente x, como está ali. Ok? Agora, do lado direito, nós temos 9 sobre 16. Já vamos mexer nisso daqui, tá? Agora, vamos continuar aqui. Nós temos 75 dividido por 100. Pessoal, dá para simplificar essa fração. Ferreto, como é que nós simplificamos essa fração? Divida por 25 no numerador, ok? Já que 75 dá para dividir por 25. E o 100 também, dessa forma, será dividido por 25. Então, como é que nós ficamos aqui? 75 dividido por 25, 3, não é? 100 dividido por 25, isso aqui dá 4. E lembra, tudo isso daqui está elevado ao expoente x. Agora, pessoal, aqui do lado direito, o 9 sobre 16, nós podemos transformar isso aqui em potência. De que maneira? O 9 é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado, assim como o 16 é a mesma coisa que 4 elevado ao quadrado. Pessoal, nesse momento, vamos lembrar aqui uma propriedade de potenciação. Imagine A sobre B e ambos aqui com o expoente C. Isso daqui, pessoal, é a mesma coisa que A sobre o B. Puxamos aqui o parênteses e jogamos lá fora o expoente C. Então, dessa forma, pessoal, vamos continuar aqui. Nós vamos ter, então, que o 3 quartos, todo ele elevado ao expoente x, é a mesma coisa que 3 quartos, se está elevado ao expoente 2 no numerador e expoente 2 no denominador, vamos puxar o 2 aqui fora. Ficamos assim. Então, dessa forma, nós temos aqui duas potências de mesma base. Tá? Nós temos aqui 3 quartos e 3 quartos. Então, é como se nós estivéssemos cortando aqui as bases e apenas igualando os expoentes. Então, dessa forma, nós vamos ter que o x é exatamente igual a 2. E o conjunto solução? Então, esse conjunto representado pelo número 2. Tudo bem? Vamos agora ao item F. Nós vamos trabalhar agora com radicais aqui. Bom, aqui do lado esquerdo, nós temos então que o raiz de 3 está sendo elevado ao expoente x. Tudo bem? Agora, do lado direito, nós temos raiz cúbica de 81. Lembra que o 81, nós já fatoramos ele e nós vimos então que o 81 é a mesma coisa que o 3 elevado ao expoente 4. Tudo bem? Olha só, vamos agora transformar esses radicais em expoentes fracionários. Lembra o seguinte, aqui nesse índice, como não aparece nada, nós temos aqui o índice 2. E aqui no 3, nós temos o expoente 1. Concorda comigo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos conservar aqui o radicando, ou seja, o 3 elevado ao expoente 1, sendo que o índice da raiz, ou seja, o 2,
vira denominador desse expoente aqui. Então, nós ficamos com 1 meio, ok? E tudo isso daqui, pessoal, está elevado ao expoente x. Agora, do lado direito, nós vamos conservar o radicando, que é o 3 quartos, e o 3, então, que é o índice, vira denominador do expoente. Pessoal, nesse momento, nós temos duas potências de bases iguais aqui. Como há uma igualdade, então, vamos apenas igualar. Lembra o seguinte, este 1 meio irá multiplicar aquele x ali. 1 meio vezes x, ficamos com x sobre 2. Isso aqui é igual a 4 terços. Concorda comigo? Agora é o seguinte, ó, aquele 2 que está dividindo, ele irá passar multiplicando aquele 4 ali. Então, dessa forma, ó, portanto, tá? 3 pontinhos significa portanto, o x é igual a 2 vezes 4 dá 8, dividido por 3. E dessa forma, então, o conjunto solução está sendo representado pelo valor 8 terços. Ok, pessoal? Agora, pessoal, vem comigo aqui no item G. Olha só, aqui nós temos 10 elevado na x e tudo isso daqui está elevado na 1 menos x. Ou seja, como nós já vimos, isso aqui é uma potência de uma potência. Então, dessa forma, esse x aqui ó, irá multiplicar aquele 1 menos x que está lá fora. Então, nós vamos ficar com 10 elevado x vezes 1 dá x e x vezes o menos x menos o x elevado ao quadrado. Tudo bem? Agora, do lado direito, nós temos aqui um número decimal e a melhor coisa nesse caso é transformá-lo numa potência. Pessoal, esse número aqui ó, ele pode ser escrito como sendo 10. Agora, conte quantas casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, será 10 elevado ao expoente menos o 6. Ok? Como nós atingimos agora uma igualdade de potências de mesma base, vamos trabalhar apenas com os expoentes. Ou seja, o x menos o x ao quadrado, isso aqui é igual ao menos o 6. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos passar esse x menos x quadrado lá para o lado direito, trocando o sinal. Então, ficaremos com x ao quadrado menos o x, temos ali o menos 6 igual a 0. Para resolvermos isso daqui, ó, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, tá? Poderia ser por soma em produtos, sem problema algum. Agora, identificando os valores de a, b e c, nós temos o seguinte. O a é o coeficiente do x ao quadrado, ele vale 1. Tudo bem? O b é o coeficiente do x, ele está sendo representado aqui por menos 1. E o c é o termo independente, que nesse caso vale o menos o 6. Então, substituindo aqui, ó, nós vamos ter o discriminante da seguinte maneira. b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Como o b aqui ele vale menos 1 elevado ao quadrado é 1 positivo, né? Menos o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que vale menos o 6. Então, nosso discriminante ele vale 1. Menos 4 vezes 1, isso dá menos 4. Menos 4 vezes o menos 6, isso dá mais 24. Então, pessoal, o discriminante aqui, ó, 1 mais 24, isso aqui dá 25. E vamos ter, então, um valor aqui ó, maior do que zero, tendo, assim, duas raízes, x1 e x2, e elas são duas raízes reais e distintas. A fórmula de Bhaskara, pessoal, é dada por x igual a menos o b, mais ou menos, raiz quadrada do discriminante que nós já calculamos, dividido por 2 vezes o a. Ok? Substituindo, olha só, como o b ele vale menos 1, então, menos o menos 1, ficamos com 1 positivo. Mais ou menos, raiz quadrada do discriminante, pessoal. Olha só, o discriminante ele vale 25. Então, raiz quadrada de 25, o resultado é 5. E tudo isso daqui é dividido por 2 vezes o a. Como a vale 1, 2 vezes 1, 2. Então, dessa forma, ó, nós chegamos aqui em duas raízes, x1 e x2. A primeira, vamos utilizar primeiramente sinal positivo. 1 mais 5 dá 6. Dividido por 2, 3. 1 menos o 5 dá menos o 4. Dividido por 2, menos o 2. Então, nós temos aqui as duas soluções, ou seja, o conjunto solução para essa equação exponencial é dado por menos o 2 e o 3. Ok? Vamos agora ao item H, pessoal. Nós temos aqui o seguinte. Aqui do lado esquerdo, nós temos o 0,25. Isso aqui é a mesma coisa que 25 sobre 100.
Concorda comigo? 25 sobre 100 concorda também que é a mesma coisa que 1 sobre 4? Então, olha só, 1/4 é a mesma coisa que 0,25. E este 1/4, então, está elevado ao expoente x menos 1. Vamos colocar, então, aqui, ó, expoente x menos 1. Enquanto do lado direito, nós vamos ter, então, o 1/8. Tudo isso elevado ao expoente 1 menos o x. Beleza? Pessoal, o próximo passo que eu irei tomar é inverter essas bases aqui. Ou seja, vou primeiramente passar esse 4 lá para o numerador e depois vou passar o 8 para o numerador. O que acontece mesmo? Invertemos o sinal do expoente. Ou seja, ficaremos aqui com 4 dividido por 1, ou seja, invertemos a fração. Só que 4 dividido por 1 é a mesma coisa que 4. Invertendo o sinal do expoente, inverte o sinal do x, que fica menos o x, e inverte o sinal do menos 1, que fica mais 1. A mesma coisa aqui, ó. Passando o 8 para cima, trocamos o sinal, ficamos com menos 1 e aqui mais o x. Tudo bem? Agora é o seguinte, pessoal, vamos arrumar o 4 e o 8. O 4 aqui, ó, é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. E tudo isso daqui está elevado ao expoente menos o x mais 1. Tudo bem? Do lado direito, nós temos o 8. O 8 é igual a 2 ao cubo. E tudo isso daqui está elevado ao expoente menos 1 mais o x. Agora, pessoal, tanto do lado esquerdo como do lado direito, nós temos potência de potência. Então, o que acontece? A multiplicação aqui, ó, lembra? Acontece uma multiplicação. Então, nós vamos ter o seguinte, que o 2 elevado, esse 2 multiplicando menos x mais 1, nós ficamos com menos o 2x mais o 2. E do lado direito, nós vamos ter o 2 como base e o expoente 3 irá multiplicar isso daqui, ó. Ficamos, então, com 3 vezes menos 1 fica menos o 3 e o 3 vezes o x fica mais 3x. Nesse caso, pessoal, conseguimos aqui ter duas potências de bases iguais. Então, é como se nós estivéssemos cortando aqui as bases e trabalhando apenas com os expoentes. Ficamos, então, que menos, aqui em cima, ó, menos o 2x mais o 2 acaba sendo igual a menos o 3 mais o 3x. Tudo bem? Olha só, pessoal, o que eu vou fazer. Ó. Vou passar esse menos 2x lá para o lado direito, ele fica positivo. E este menos 3 eu passo aqui para o lado esquerdo e ele também trocará o sinal ficando positivo. Então, nós vamos ter o seguinte, esse 3x irá somar com este 2x e vamos ficar com 5x. Do outro lado da igualdade, nós vamos ter esse 2 recebendo agora um mais 3, ou seja, 5. O 5 está multiplicando, 10 dividindo, teremos então que o x é igual a 5 dividido por 5, ou seja, o x é igual a 1. Então, nesse caso, o conjunto solução está sendo representado pelo valor 1. Beleza? Pessoal, vamos ao nosso último exercício. Olha só, nós temos aqui, ó, expoente com incógnita, então nós temos aqui uma equação exponencial, tá? Aqui do lado direito, pessoal, lembra que em cima do 2 aqui, ó, no seu expoente, como não aparece nada, nós temos aqui o 1. E aqui nós temos uma multiplicação de bases iguais. Lembra o que acontece? Nós conservamos a base e somamos os seus expoentes. Então, ficamos com 1 mais o x. Tudo bem? Agora, do lado direito, nós temos aqui radicais. Vamos transformar isso aqui, ó, com expoentes fracionários. Mas, primeiramente, vamos trabalhar aqui com 8. Olha só, nós temos uma raiz quadrada e o 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao expoente 3, tá? Multiplicado aqui por raiz quarta do valor 2, multiplicado por uma raiz sexta do valor 2. Tudo bem? Agora é o seguinte, ó, do lado esquerdo, não vamos alterar nada por enquanto. Então, fica 1 mais o x. Enquanto do lado direito é o seguinte, ó, aqui nós temos uma raiz quadrada, porque o índice aqui é 2. Nós vamos conservar aqui o radicando. E o índice ele se tornará denominador do expoente. Então, fica 3/2. Vezes, aqui nós temos 2 elevado ao expoente 1, ou seja, vamos conservar o 2 na 1, só que o índice é 4, então fica o expoente 1/4. E aqui nós temos o 2 elevado ao expoente 1, novamente 2 na 1, agora o 1 está sendo dividido pelo índice 6. Ok? Olha só, pessoal, do lado esquerdo, novamente vamos copiar. Ó, fica 2 elevado na 1 mais o x. Agora, do lado direito, repare que nós temos aqui uma multiplicação, ó,
de bases iguais. Então, o que a gente faz? A gente irá conservar a base e vamos somar os seus expoentes. Ficamos, então, que 3 meios, somado com 1 quarto, somado com 1 sexto, e dessa forma nós temos aqui uma igualdade de potências de mesma base. Então, é como se nós estivéssemos aqui cortando as bases e vamos igualar os seus expoentes. Pessoal, olha só, 1 mais o x fica exatamente igual a 3 meios mais 1 quarto mais 1 sexto. Vamos fazer o seguinte, ó. Então, o 1 mais o x, ele fica igual. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum ali, ó, do denominador. Repara o seguinte, 2, 4 e 6, o mínimo múltiplo comum aqui, ó, o resultado é 12. Repara o seguinte, o 12 dá para dividir por 2, por 4 e por 6, tá? Então, poderia ser o 12, poderia ser o 24, poderia ser o 36, poderia ser o 48 e por aí vai. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Primeiramente, o 12 a gente divide por esse 2 e o resultado dá 6. 6 vezes o numerador, que é o 3, ficamos com 18. Mais 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes esse 1, 3. E 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 1, o resultado é 2. Então, ficamos com 1 mais o x é igual a 18 mais 3 mais 2. Pessoal, isso aqui dá 23. Então, ficamos com 23 dividido pelo denominador, que é 12. Nesse caso, pessoal, nós podemos, então, passar esse 12 multiplicando todo o lado esquerdo. E nós vamos ter o seguinte, 12 vezes 1, 12. 12 vezes o x, 12x. Isso aqui é igual a 23. Beleza, pessoal? Agora passa esse 12 aqui, ó, lá para o lado direito, trocando o sinal. Ficamos, então, que 12x será o 23 menos o 12. Ou seja, o 12x é igual a 23 menos 12, isso aqui dá 11. E o 12 desce dividindo, então ficamos que o x é igual a 11 sobre 12. Beleza, pessoal? Então, nosso conjunto solução aqui ó, é um conjunto unitário, porque é formado apenas por um único elemento. E esse elemento é o 11 sobre 12. Tudo bem? Certo, então, pessoal, espero que tenha sido muito proveitosa essa aula para você. Lembrando que essa aula é apenas a primeira aula sobre equações exponenciais, tá? A próxima aula também será sobre equações exponenciais, só que aí nós teremos alguns artifícios matemáticos para que nós possamos conseguir resolver as equações exponenciais. Beleza, pessoal? Te aguardo na próxima aula. Clique ali em curtir se você gostou da aula e nós nos vemos aí na próxima. Pessoal, bons estudos e até mais.